Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje vou apresentar a vocês meu irmão Pedro e minha amiga Clara. Eles estão aqui para iniciar uma jornada fascinante e cheia de descobertas. Vamos mergulhar fundo em um dos livros mais fundamentais e influentes da história da humanidade, o livro de Gênesis. Gênesis não é apenas o começo da Bíblia, mas a origem de muitas das nossas crenças, culturas e até mesmo da nossa compreensão sobre quem somos. Das grandiosas narrativas da criação do universo e da humanidade, passando pelas histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, o dilúvio de Noé, até as jornadas dos patriarcas como Abraão e Isaque e também Jacó. A dupla vai debater, analisar e explorar as profundas lições, os mistérios e as controvérsias que cercam este livro incrível. Queremos fazer isso junto com vocês. Por isso, preparem-se para uma discussão rica e cheia de insights. Então, se você tem curiosidade sobre as origens de tudo, junte-se a nós nesta aventura. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum episódio. Vamos começar com vocês, Pedro e Clara. A nossa discussão de hoje. Partimos de uma análise bem detalhada do livro do Gênesis, olhando para suas origens, para sua composição e, claro, para o contexto cultural da época. Exatamente, e esse material que a gente analisou, ele nos coloca diante de uma questão que eu acho central. A divindade que os patriarcas adoravam, Abraão, Isaque, Jacó, aquela chamada de El Shaddai, ou Deus do Pai, ela é, no fundo, a mesma entidade que depois se revela como Javé para Moisés, indicando, assim, uma continuidade. Ou será que a gente está falando de concepções religiosas bem diferentes? Talvez uma evolução ou, quem sabe, até uma ruptura na fé israelita lá nos primórdios? Pois é exatamente essa a questão. Olha, eu vou defender aqui a perspectiva de que Gênesis 1 a 11, mesmo empregando uma linguagem que a gente vê que é figurada e que ressoa com o ambiente cultural da época, sim, a intenção principal ali é comunicar verdades teológicas fundamentais, verdades sobre as origens do cosmo, da humanidade. Funciona assim como um prefácio teológico que é indispensável para a história da salvação que se desenrola a partir de Abraão, lá em Gênesis 12. E eu, por outro lado, vou argumentar que uma análise mais atenta do material, sabe, considerando os paralelos culturais que são evidentes com o Antigo Oriente Próximo, e isso o próprio material destaca bastante, e também o gênero literário. Isso nos leva a entender Gênesis 1 a 11 como mitos de origem, ou seja, narrativas carregadas de simbolismo que exploram questões existenciais profundas sobre criação, condição humana, relação com o divino, e fazem isso usando as convenções literárias daquele tempo e lugar específicos. Olha, minha posição é que a função primordial de Gênesis 1 a 11 é sim a de um prólogo teológico essencial. O material que a gente analisou sugere fortemente que esses capítulos foram compilados e posicionados ali, no início do Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, de forma muito deliberada. O objetivo, me parece, seria estabelecer um cenário universal, cósmico mesmo, antes de afunilar para a história particular de Israel, que realmente começa com o chamado de Abraão. Essa estrutura, essa organização, não é acidental, né? Ela revela uma consciência teológica, uma percepção de que entender as origens é fundamental para captar o significado de toda a narrativa que vem depois. As próprias histórias mesmo repletas de elementos claramente simbólicos, a gente pensa na criação em dias, numa serpente que fala, ou naquelas idades incrivelmente longas dos patriarcas antes do dilúvio, elas não têm a pretensão, eu acho, de ser um relato factual como que a ciência moderna busca. O propósito é outro, é articular compreensões teológicas cruciais. Por exemplo, a bondade inerente da criação divina, né? O famoso "e viu Deus que era bom". A ideia do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus com liberdade, com responsabilidade, a entrada do sofrimento, da alienação no mundo e as bases para a aliança entre Deus e a humanidade. O objetivo central para mim é fundamentar a eleição de Israel e a promessa feita a Abraão, aquela de que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra, inserindo essa história particular num plano divino universal que remonta ao próprio ato criador.
É essa conexão que dá à saga de Israel sua dimensão cósmica, sua relevância para toda a humanidade. Sim, entendo o seu ponto. É uma leitura consistente da função narrativa. Mas eu vejo por outro ângulo, sabe? Especialmente quando o próprio material que a gente está usando nos direciona a olhar com muita atenção para o gênero literário e para o contexto cultural. O material classifica Gênesis 1 a 11 explicitamente dentro do gênero dos mitos de origem e faz questão de sublinhar o que ele chama de incontestáveis semelhanças com narrativas encontradas na Mesopotâmia e em outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Pensemos um pouco nas descobertas arqueológicas de textos como o Enuma Elish, aquele épico babilônico da criação, que também descreve a ordem surgindo do caos, separando águas, ou a epopeia de Gilgamesh, com seu famoso relato do dilúvio, muito parecido em alguns pontos, ou ainda as listas de reis sumérios que apresentam aquelas genealogias de reis pré-diluvianos com longevidade fantástica, muito semelhantes às de Gênesis 5. A gente tem paralelos em temas como a criação do mundo, as cosmogonias, narrativas de um grande dilúvio que quase extermina a humanidade, genealogias que conectam tempos primordiais a tempos históricos, a construção de torres que pretendem alcançar os céus, lembrando Babel e os zigurates mesopotâmicos, a questão do conhecimento humano e seus limites, e até a união entre seres divinos e humanos. O material de base argumenta que essas descobertas elas fornecem uma ferramenta hermenêutica, ou seja, uma chave de interpretação que é decisiva. Ele recomenda, inclusive citando orientações como a encíclica Divino Aflante Espírito de Pio XII, que a gente interprete esses textos antigos à luz do seu próprio ambiente cultural e das convenções literárias da época. Isso significa reconhecer o uso abundante de linguagem mítica, simbólica, uma linguagem que não busca a objetividade factual no nosso sentido moderno, mas que se propõe a explorar as grandes questões da existência. De onde viemos? Por que o mundo é como é? Qual a natureza da condição humana com seu potencial para o bem e para o mal? O trabalho árduo, o sofrimento, a mortalidade, temas centrais em Gênesis 2:13 no relato do dilúvio. Qual nossa relação com o divino? Como surgiu a diversidade de povos e línguas? As genealogias de Gênesis 5 e 11, por exemplo, o material as apresenta como míticas, pré-científicas, cumprindo uma função similar às listas de reis sumérios. Estabelecer uma conexão prestigiosa, antiga, entre os tempos primordiais e a história registrada, dando legitimidade à linhagem, não fornecer dados biológicos literais. Portanto, abordar Gênesis 1:11 como mitos fundadores, na minha visão, resgata seu valor como expressão profunda da autoconsciência humana sobre vida, morte, sagrado, sem forçar uma leitura histórico-científica que seria francamente anacrônica e perderia toda a riqueza simbólica. Compreendo perfeitamente sua perspectiva, e a importância do gênero literário é inegável. Mas, permita-me oferecer um contraponto, ou talvez uma nuance, sobre o uso do termo mito. Concordo inteiramente, e o material que a gente analisou deixa isso bem claro, que mito, nesse contexto acadêmico da crítica literária, não é sinônimo de falsidade, de lenda ou de algo sem valor histórico ou teológico. É de fato um gênero literário que emprega narrativas, imagens simbólicas para expressar verdades profundas sobre origens, fundamentos da realidade, condição humana. Verdades que muitas vezes são difíceis de articular só com linguagem abstrata ou científica. No entanto, onde talvez a gente divirge um pouco é na ênfase. Eu destacaria a intenção teológica específica e eu diria até singular por trás da adoção e adaptação dessa forma literária em Israel. O material sugere, e eu concordo, que os autores bíblicos não estavam simplesmente copiando ou reproduzindo os mitos dos vizinhos. Eles estavam ativamente adaptando e transformando esses motivos míticos que eram sim comuns no Antigo Oriente Próximo. E fizeram isso dentro de um quadro conceitual radicalmente diferente. Um monoteísmo ético rigoroso. O objetivo era expressar sua fé singular em YHW como o único Deus criador, transcendente, distinto do cosmos, moralmente soberano.
Isso contrasta fortemente com as cosmogonias politeístas da Mesopotâmia ou do Egito, que frequentemente envolviam batalhas entre deuses imanentes à natureza ou ciclos de criação e destruição sem um propósito moral muito claro. Portanto, a forma mítica em Gênesis não é, a meu ver, neutra. Ela é intencionalmente colocada a serviço de uma teologia particular. Muitas vezes até de forma polêmica, sabe? Para afirmar a visão israelita de Deus e do mundo em contraste com as visões que prevaleciam na época. A pergunta fundamental não é apenas se a forma é mítica, mas para que ela foi usada. Essa é uma colocação pertinente, sim. Embora a minha leitura seja um pouco diferente na ênfase, como você disse, Concordo que a adaptação é crucial e revela a teologia israelita, sem dúvida. Mas, para mim, a própria necessidade de usar e adaptar essas formas míticas pré-existentes, isso reforça a natureza fundamental delas como tal. O material de base ressalta que os autores bíblicos conheciam bem esses relatos de origens e os empregaram de forma natural. Por quê? Porque, apesar das suas convicções religiosas únicas, eles compartilhavam um universo cultural, conceitual, com os povos ao redor. A presença marcante desses paralelos, que o material chama de incontestáveis, como a ideia da criação pela separação de elementos em Gênesis 1, que ecoa o Enuma Elish, o relato do dilúvio com um herói que constrói uma arca e salva a vida, paralelo à epopeia de Gilgamesh, as genealogias com idades extraordinárias, análogas às listas de reis sumérios, a narrativa da torre que busca alcançar os céus, remetendo aos zigurates e à híbris humana, tudo isso demonstra, a meu ver, a profunda imersão dos autores nesse ambiente cultural e literário. A interpretação mais direta, seguindo a recomendação do próprio material e as orientações sobre levar a sério os gêneros literários antigos, é reconhecer que estamos lidando com o mesmo tipo fundamental de narrativa: mitos de origem. Israel os imbuiu de sua teologia monoteísta, sim, claro, mas o veículo, a forma literária primária, continua sendo mítica. Se a intenção fosse puramente teológica e distinta, por que não criar uma forma literária completamente nova, em vez de retrabalhar tão extensamente as existentes? A escolha de adaptar sugere para mim que a forma mítica era vista como o modo apropriado e principalmente compreensível para falar sobre as origens naquela cultura. Mas veja bem, essa adaptação não é superficial de forma alguma. Ela é transformadora e revela a singularidade da perspectiva israelita, algo que o material também aponta quando analisa esses paralelos. Vamos olhar Gênesis 1 de novo. Enquanto mitos mesopotâmicos como o Enuma Elish focam na ascensão de Marduk através de uma batalha divina, caótica, Gênesis 1 apresenta um Deus único, transcendente, que cria pela palavra, de forma ordenada e intencional, culminando não na legitimação de um rei divino, mas na criação do ser humano, homem e mulher, à imagem de Deus. Isso confere a eles uma dignidade e uma responsabilidade ímpares sobre a criação, tipo que circulava. Outro exemplo, o dilúvio. As semelhanças com relatos como o Atrahasis ou Gilgamesh são inegáveis. Claro, a construção da arca, a preservação da vida, a soltura das aves. Contudo, o final da narrativa bíblica é distintamente israelita. A aliança que Deus estabelece com Noé e com toda a criação, simbolizada pelo arco-íris. Uma promessa divina de preservação, de estabilidade, que está ausente nas versões vizinhas, onde os deuses podem parecer, caprichosos ou simplesmente irritados com o barulho da humanidade. Portanto, a questão crucial não é só se houve influência cultural, isso é evidente e esperado, mas como essa influência foi criticamente refratada, filtrada pela lente da fé monoteísta de Israel para comunicar sua mensagem única. Uma mensagem sobre a natureza de Deus, da humanidade e do relacionamento entre eles. A adaptação não é um mero retoque, entende? É uma reinterpretação teológica profunda que usa a forma antiga para dizer algo completamente novo. Minha abordagem difere um pouco nesse ponto, porque eu entendo que a mensagem teológica singular de Israel se expressa precisamente através da linguagem e da estrutura mítica, e não apesar dela. Os paralelos não diminuem a mensagem. Pelo contrário, eles revelam o veículo que foi escolhido e que era compreendido na época para comunicá-la.
O fato de Gênesis 1 usar a metáfora da criação pela separação, luz e trevas, águas de cima a baixo, terra e mar, que era comum em cosmogonias antigas, ou de Gênesis 2:3 empregar a estrutura clássica do mito etiológico, aquele que busca explicar a origem de um estado de coisas atual através do padrão transgressão, sanção, para abordar a complexa condição humana, o dom e o fardo do conhecimento, a labuta no trabalho, a mortalidade. Isso mostra que os autores estavam pensando e escrevendo dentro das convenções míticas de seu tempo. Essas estruturas narrativas eram, por assim dizer, a linguagem disponível e culturalmente ressonante para tratar das questões mais fundamentais. De onde viemos, por que nossa existência é marcada por tensões e sofrimento, qual nosso lugar no cosmos. O dilúvio, da mesma forma, segue um padrão mítico reconhecível. Transgressão generalizada, juízo divino, restabelecimento de uma nova ordem com limites definidos, para abordar a relação Deus-humanidade e a finitude da vida. A singularidade reside, sim, concordo, na mensagem teológica veiculada. O caráter de Deus, a aliança. Mas o modo de veiculação, o gênero literário, é um mito de origem. A mensagem ganha força, na minha opinião, justamente por ser comunicada numa forma narrativa que era familiar e poderosa para seu público original. Isso nos leva, então, a outra questão importante, a função desses capítulos no conjunto maior do Pentateuco. O material que a gente analisou os descreve repetidamente como um prólogo teológico essencial. Pense bem, sem Gênesis 1 a 11, a história de Abraão, Isaque e Jacó, a formação do povo de Israel a partir de Gênesis 12, tudo isso correria o risco de parecer uma narrativa tribal, isolada, sem um contexto maior. É essa introdução que universaliza a história particular de Israel. A promessa feita a Abraão de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em G12:3, ela só ganha seu pleno significado, seu alcance total, quando conectada à história da criação de toda a humanidade e à subsequente dispersão dos povos narrada em Babel. Gênesis 1 a 11 estabelece que o Deus que chama Abraão é o mesmo Deus que criou os céus e a terra e que tem um plano para toda a sua criação. Essa função de prólogo, sabe? De lançar as bases teológicas, a natureza de Deus, a condição humana, a origem do distanciamento de Deus para a história da aliança que vai se seguir. Essa me parece ser a principal intenção editorial e teológica desses capítulos. Eles não são apenas histórias antigas, eles são o fundamento sobre o qual todo o restante da narrativa bíblica é construído. Concordo que Gênesis 1 a 11 funciona como um prólogo e estabelece o cenário, sim, mas o tipo de cenário que ele estabelece é intrinsecamente moldado pelo seu gênero mítico. A sua função primordial, que deriva diretamente dessa natureza mítica, é explorar através de narrativas simbólicas questões existenciais e antropológicas universais. O material detalha isso bem. A tensão entre ordem e caos na criação, Gênesis 1, a natureza complexa da condição humana, o dom e o fardo do conhecimento, a ambivalência do trabalho, a inevitabilidade da morte, a relação homem e mulher, Gênesis 2 e 3, a origem da violência e da alienação, Caim e Abel, a relação conturbada entre o divino e o humano, a narrativa dos filhos de Deus e o dilúvio, a origem da diversidade cultural e linguística e a tendência humana à arrogância, Torre de Babel. Ele estabelece, sim, o quadro teológico e antropológico dentro do qual a história de Israel vai se desenrolar, mas o faz usando a linguagem e as estruturas do mito. Ele responde às perguntas porquê fundamentais da existência humana, não fornecendo um registro de eventos históricos factuais num passado distante. A sua função como prólogo é cumprida precisamente através da sua natureza mítica, que lhe permite abordar essas questões universais de forma profunda e simbólica, preparando o terreno para a intervenção divina específica na história de Abraão. Olhando agora para os textos em si, como Gênesis 1, mesmo lendo-o como um mito de origem que usa a metáfora da separação, a mensagem teológica central, para mim, permanece inabalável e distintiva. A afirmação radical da bondade intrínseca de tudo que foi criado. E viu Deus que era bom, repetido como um refrão. A ordem e a harmonia estabelecidas por um Deus único, pessoal e transcendente. E o lugar de honra do ser humano como clímax da criação, feito à imagem divina.
Isso, por si só, já é uma declaração teológica poderosa naquele contexto do Antigo Oriente Próximo. A narrativa de Adão e Eva, em Gênesis 2:3, mesmo que a gente entenda como um mito etiológico sobre a condição humana, usando essa estrutura transgressão-sanção, ela explora teologicamente temas cruciais: a liberdade humana, a capacidade de escolha entre obedecer ou seguir o próprio desejo, a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas, a alienação de Deus, do outro, da natureza, de si mesmo, e a persistência da graça divina mesmo após a falha. O dilúvio, em Gênesis 6:9, apesar de todos os paralelos com mitos mesopotâmicos, ele é singularmente reconfigurado para culminar, como eu já mencionei, na aliança divina. Uma demonstração da fidelidade e do compromisso de Deus com a preservação da vida que transcende o mero juízo. E as genealogias, Gênesis 5 e 11, ainda que estilizadas e possivelmente servindo a propósitos semelhantes às listas reais antigas, elas cumprem a função narrativa indispensável de conectar a criação universal ao chamado particular de Abraão, mostrando a continuidade do propósito divino ao longo da história humana, mesmo através de gerações. A forma literária, seja ela qual for, não anula, mas sim, ela veicula essa profunda e única mensagem teológica sobre Deus e seu relacionamento com o mundo e a humanidade. Seu argumento é forte, sem dúvida, mas já considerou que essa mensagem teológica talvez seja inseparável da forma mítica que a veicula? O material de base interpreta Gênesis 1 não apenas como uma afirmação geral de bondade, mas como um mito de origem específico que usa o motivo da separação para impor ordem ao caos aquoso primordial, de forma análoga, ainda que teologicamente distinta, a outras cosmogonias da região. Ele interpreta Gênesis 2:3 não primariamente como um relato sobre a origem do pecado moral num evento histórico específico, mas como um brilhante mito etiológico que explica a condição humana atual, porque temos consciência, que nos torna como deuses em certo sentido, mas também dolorosamente cientes da nossa vulnerabilidade e mortalidade. Porque o trabalho para obter sustento é frequentemente árduo e frustrante, porque as relações humanas são tensas, porque somos mortais. Tudo isso é explicado usando a conhecida estrutura mítica de uma transgressão, comer do fruto proibido, seguida de uma sanção divina que estabelece essa nova realidade existencial. O dilúvio também se encaixa nesse padrão. Uma transgressão metafórica que borra limites, a mistura divino-humana ou a maldade generalizada, leva a uma sanção cataclísmica, o dilúvio, que redefine a relação Deus-humanidade e estabelece novos limites e regras para a vida pós-diluviana, mortalidade reafirmada, permissão para comer carne, proibição do assassinato. As genealogias com longevidades extraordinárias, como o material compara com a lista de reis sumérios, servem para criar uma ponte mítica entre o tempo primordial, quase fora da história, e o tempo histórico de Abraão. Conferem antiguidade, nobreza, legitimidade à linhagem escolhida, não para registrar idades biológicas literais. A profundidade teológica, a meu ver, emerge precisamente da compreensão dessas narrativas como mitos fundadores, ricos em simbolismo, que usam arquétipos de estruturas narrativas para dar sentido à experiência humana fundamental em relação ao divino e ao cosmos. Tentar lê-las fora desse quadro mítico pode, paradoxalmente, diminuir sua força e relevância, sabe? Bem, ao final desta nossa troca de ideias, fica ainda mais clara a riqueza e a complexidade de Gênesis 1 a 11. Eu mantenho minha perspectiva central de que esses capítulos, embora utilizem uma linguagem carregada de simbolismo e ecoem, sim, o ambiente cultural do Antigo Oriente Próximo, eles foram cuidadosamente elaborados com uma intenção teológica primordial. Estabelecer as verdades fundamentais sobre Deus como Criador único, bom e soberano, sobre a dignidade e a responsabilidade da humanidade criada à sua imagem e sobre as origens da desarmonia e do sofrimento no mundo devido à liberdade humana mal utilizada. Eles funcionam como o alicerce indispensável sobre o qual se constrói toda a história da aliança com Israel e, por extensão, a narrativa da redenção, conferindo a ela um significado universal e cósmico.
A forma literária, por mais simbólica e culturalmente situada que seja, está em última análise a serviço dessa profunda intenção teológica de servir como prólogo à história da salvação. E a análise do material de base reforça para mim a importância crucial de abordar Gênesis 1 a 11, primariamente através da lente de seu gênero literário como mitos de origem. Reconhecer sua natureza mítica, seus inegáveis paralelos culturais e sua linguagem profundamente simbólica não diminui seu valor teológico ou espiritual, pelo contrário, nos permite apreciar sua extraordinária riqueza e sua forma única e poderosa de lidar com as questões perenes sobre vida, morte, bem, mal, sofrimento, sagrado. Essa abordagem nos liberta da necessidade de impor expectativas anacrônicas de historicidade factual a textos que claramente não tinham essa intenção, E nos permite encontrar a profundidade teológica e antropológica precisamente na sua potente linguagem mítica, que busca dar sentido à experiência humana fundamental diante do mistério da existência e do divino. A força desses textos reside, em grande parte, na sua capacidade de falar simbolicamente a diversas gerações. Concordamos, certamente, e o material que analisamos enfatiza isso, que uma leitura informada, atenta ao contexto literário, histórico e cultural de Gênesis 1 a 11 é absolutamente crucial para começar a desvendar as múltiplas camadas de significado presentes nesses textos. As diferentes ênfases que surgem aqui na nossa conversa, seja na função indispensável de prólogo teológico para a história subsequente, seja na natureza fundamental como mitos de origem que exploram a condição humana, elas não são mutuamente exclusivas, mas demonstram a riqueza e a contínua relevância desses capítulos fascinantes. Exato. E essa pluralidade de abordagens interpretativas, ambas encontrando forte sustentação no material que examinamos, não deve ser vista como um problema, mas sim como um testemunho da profundidade desses textos. Ela enriquece nossa compreensão ao revelar as múltiplas dimensões, teológica, antropológica, literária. Gênesis capítulos 12 a 50 relatam as vidas dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E a questão central que emerge desse material e que a gente vai explorar aqui até que ponto essas histórias, histórias ancestrais, passadas de geração em geração, refletem eventos históricos reais, lá do segundo milênio antes de Cristo, e, por outro lado, em que medida elas são, na verdade, construções literárias, teológicas, moldadas por épocas bem posteriores. Exato. Eu vou sustentar aqui a perspectiva de que, embora a gente não deva ler Gênesis 1, 2 a 50 como um registro histórico factual, assim, no sentido moderno, essas narrativas preservam sim um núcleo histórico significativo. Eu argumento que elas contêm memórias autênticas das origens de Israel, mesmo que, claro, envoltas em linguagem e formas literárias bem específicas da época e do gênero. Já a minha abordagem vai ser um pouco diferente. Eu vou argumentar que essas narrativas são fundamentalmente lendas compiladas tardiamente. E embora, claro, possam conter ecos culturais antigos, o valor delas como fonte direta para a história do segundo milênio antes de Cristo é, para mim, bem limitado. Elas serviriam mais, assim, à construção da identidade e da teologia de Israel em períodos bem posteriores aos eventos que elas descrevem. Certo. Bom, começando então pela minha visão. Gênesis 12 a 50 é classificado, segundo o próprio material que a gente analisa, como lenda. Mas é crucial entender que, nesse contexto, lenda não significa, pura invenção. Eu argumento que essas lendas preservam memórias históricas genuínas, um núcleo histórico, quer dizer, uma base factual real, mesmo que elaborada literariamente ao longo do tempo. A gente vê isso, por exemplo, nas conexões culturais e contextuais. Os nomes como os dos patriarcas, costumes sociais jurídicos descritos e até os padrões de migração, como aquela clássica jornada de Abraão, de Ur para Harã e depois Canaã, eles encontram paralelos notáveis e são consistentes com o que a gente sabe sobre o segundo milênio antes de Cristo, a partir de documentos descobertos em centros urbanos importantes, arquivos da época, como Ebla, Mari, Nuzi, Ugarit.
própria caracterização dos patriarcas como líderes de clãs seminômades, ela se encaixa bem no perfil dos amorreus, que era um grupo influente naquela região e período. O material-fonte até sugere que lendas podem de fato conservar memórias que a grande história, aquela focada em reis e impérios, tende a ignorar, sabe? Elas refletem a experiência vivida por uma comunidade e funcionam como uma forma de acessar a história das suas origens. E a grande tese teológica que emerge daí, a ideia de um Deus único que escolheu um povo, prometeu descendência e uma terra, me parece solidamente ancorada nessas memórias fundadoras. Entendo. Eu já vejo a questão por um prisma um pouco distinto. Eu considero que Gênesis 12 a 50 são, acima de tudo, construções literário-teológicas sofisticadas mais tardias. Elas utilizam, sim, um gênero de lenda, ou legenda, como o material também chama, mas a historicidade direta dos eventos e personagens é, para mim, bastante questionável. É importante definir o que a gente entende por lenda aqui, né? É uma narrativa focada em figuras heróicas, fundadoras do passado, muitas vezes incorporando elementos sobrenaturais, intervenções divinas. Ela se situa ali entre um mito puramente simbólico e a história factual verificável. O foco principal recai sobre temas teológicos, a promessa divina, a aliança, a questão da descendência, a relação com a terra, a precisão histórica nos moldes que a gente buscaria hoje não parece ser o objetivo primordial, sabe? Certo. Além disso, a gente não pode ignorar o processo de formação desses textos. Foi algo longo, complexo, que se estendeu por séculos, compilando, articulando diversas tradições orais, talvez escritas, vindo de diferentes círculos sociais, geográficos. A redação final, que deu a forma que a gente conhece hoje, é geralmente datada como tardia pelos estudiosos, situando-se ali provavelmente entre o século VII e V a.C., um período muito posterior à suposta época patriarcal. E isso nos leva aos anacronismos, que são aqueles detalhes que parecem deslocados no tempo histórico alegado. E são vários e significativos. Deus sendo chamado pelo nome Javé antes da revelação explícita a Moisés em Êxodo 6. Referências a povos como os arameus e os caldeus antes que eles tivessem proeminência histórica na região com esses nomes. E a menção aos filisteus, em Gênesis 21 e 26, séculos antes da chegada deles e do estabelecimento na costa cananeia, lá por volta de 1200 a.C. Sim, esses são pontos conhecidos. Pois é. E até mesmo a história de José, Gênesis 37, 50, que tem características próprias, é descrita no material como um conto histórico ou romance, uma narrativa mais unitária, literariamente elaborada, com menos intervenções divinas diretas do que as outras lendas patriarcais. Tudo isso, ao meu ver, aponta para um propósito teológico dominante, onde a seleção, a combinação, a atualização dos materiais visavam expressar uma visão específica sobre a eleição de Israel e a promessa da terra, refletindo as necessidades e a compreensão de fé de Israel em épocas bem posteriores. Eu compreendo a força do argumento dos anacronismos. São pontos que exigem atenção, sem dúvida. No entanto, eu não estou convencido de que eles invalidem assim por completo a possibilidade de um núcleo histórico autêntico. O próprio material-fonte oferece uma explicação que me parece bastante razoável. O narrador final estaria adaptando certos detalhes, nomes de lugares, povos, para a compreensão dos seus leitores contemporâneos. Por exemplo, chamar a região de origem de Abraão de Ur dos Caldeus, mesmo que os caldeus só tenham dominado a Mesopotâmia muito depois, ou referir-se à área como Padã Arã, planície dos arameus, seria, talvez, usar a terminologia familiar à sua audiência, mesmo que não fosse precisa para o segundo milênio antes de Cristo. Seria um pouco como um historiador hoje falar sobre a Alemanha ao descrever eventos no Sacro Império Romano Germânico, uma imprecisão técnica para facilitar a compreensão, sabe? Entendo a analogia. Isso não apagaria necessariamente a memória de uma migração originária da Mesopotâmia. Esses anacronismos seriam, então, talvez, como camadas editoriais posteriores aplicadas sobre um substrato de memória mais antigo e genuíno. O quadro cultural geral, os costumes amorreus, os tipos de nomes patriarcais, as rotas de migração, ele persiste como um pano de fundo consistente com o segundo milênio.
Mas aí eu pergunto, se a construção é tão tardia e livre como você sugere, como explicar a preservação desses detalhes sociais e legais específicos da Idade do Bronze Médio, que talvez nem fossem completamente compreendidos ou relevantes para os redatores do período persa, por exemplo? Essa é uma questão pertinente, é verdade. A persistência de certos elementos culturais do segundo milênio é de fato um dos pontos que tornam essa discussão tão fascinante e complexa. No entanto, eu vejo os anacronismos não apenas como simples atualizações para facilitar a leitura, mas como indicadores mais profundos, talvez, da mentalidade do período dos redatores finais. A quantidade e a natureza deles, a menção a Javé antes de Êxodo 3 e 6, a presença dos filisteus séculos antes do tempo, os caldeus associados a Abraão, me parecem ir além de meros ajustes terminológicos. Eles revelam uma mão editorial muito ativa e tardia que não hesita em projetar realidades posteriores sobre o passado narrado. O material-fonte afirma que o redator final selecionou, combinou e atualizou os materiais para expressar a sua própria visão da história patriarcal. Isso me sugere que a fidelidade aos detalhes do contexto original do segundo milênio poderia ser secundária em relação à mensagem teológica e identitária que se desejava transmitir à comunidade da época da redação final. Talvez no contexto pós-exílico, né? Os anacronismos, nesse sentido, seriam sintomas de uma construção literária que usa o passado com uma liberdade considerável, moldando-o para servir a propósitos presentes. A questão não é apenas se há elementos antigos, mas como eles foram usados e reinterpretados. Você não concorda que essa liberdade redacional complica bastante a tentativa de isolar um núcleo histórico puro? Complica, sem dúvida. O trabalho de análise histórica e literária aqui é delicado, é artesanal quase. Mas eu volto à função da lenda, como descrita no material. Afirma-se que ela conserva memórias que passam despercebidas à grande história. Mesmo que idealizadas, mesmo que adaptadas, essas memórias podem refletir experiências históricas reais que foram formativas para a identidade e a fé de Israel. Eu penso que a grande tese teológica da eleição, da aliança, da promessa, ela não surge do nada como uma abstração intelectual. Ela precisa se ancorar em algo. A meu ver, ela se ancora nessas experiências fundadoras talvez de clãs específicos, de movimentos migratórios, de encontros culturais que foram preservadas ainda que de forma lendária e teologicamente interpretada. A lenda seria, assim, o veículo privilegiado para essa memória coletiva ancestral, adaptando-a para novas gerações, mas sem apagar sua origem. O que me intriga é pensar, por que inventar ancestrais e histórias tão específicas se não houvesse alguma base memorial por trás? Eu tendo a inverter um pouco essa relação causa-efeito. Para mim, o propósito primário da compilação e redação final dessas lendas foi eminentemente teológico e identitário, respondendo diretamente às necessidades prementes de Israel em períodos posteriores, particularmente durante e após a crise devastadora do exílio babilônico no século VI a.C. Nesse contexto de perda da terra, do templo, da monarquia, as questões sobre quem somos nós, qual a nossa relação com Deus, qual o nosso futuro, tornam-se existenciais, né? Sim, um momento crítico. Exatamente. As preocupações centrais das narrativas patriarcais, a garantia de uma descendência numerosa, apesar dos obstáculos, a promessa irrevogável de uma aliança divina, a reivindicação de uma terra específica, são temas de importância vital para a sobrevivência e a coesão do povo em tempos de crise e dispersão. A história narrada, então, mesmo que utilize elementos culturais antigos, reconhecíveis, o que lhe confere autoridade e verossimilhança, claro, seria selecionada, combinada e moldada para servir a essa teologia da esperança e da restauração. O foco não estaria em registrar o passado com precisão arqueológica, mas em usar narrativas sobre o passado para fundamentar a fé, a identidade e a esperança no presente e para o futuro.
A visão dos redatores finais, informada por sua própria teologia e contexto histórico, é o que organiza e dá o sentido final ao material tradicional recebido. A necessidade de ter ancestrais fundadores e uma história de origem divina é uma força poderosa na construção da identidade de qualquer povo, afinal. No entanto, a gente não pode descartar tão facilmente as evidências externas, os paralelos culturais que eu mencionei antes, os arquivos de cidades como Ebla, Mari, Nuzi, datados do 3º e 2º milênios antes de Cristo, eles revelam costumes sociais, práticas jurídicas como questões de herança, adoção, casamento, nomes pessoais, condições gerais de vida seminômade que encontram paralelos notáveis, por vezes até surpreendentes, nas descrições de Gênesis 12:50. O material fonte é explícito ao afirmar que as informações históricas, geográficas e culturais implicadas nas narrações patriarcais estão relacionadas com documentos paralelos do contexto histórico do 2º milênio antes de Cristo. Isso, para mim, confere uma forte verossimilhança histórica ao pano de fundo das narrativas. Eu não estou dizendo que isso prova a existência literal de Abraão ou cada detalhe da vida dele, mas situa essas histórias de forma muito plausível dentro do mundo cultural daquele período específico. É difícil imaginar que redatores do século 7 ou 5 a.C. inventassem ou recriassem com tanta precisão um ambiente social e cultural de 1000 anos antes, a menos que estivessem trabalhando com tradições que realmente remontassem àquela época. Fornecem um contexto cultural valioso e demonstram que o cenário descrito em Gênesis é plausível para o 2º milênio antes de Cristo, e não uma invenção totalmente descolada da realidade da época. Contudo, e aqui reside um ponto crucial da minha argumentação, contexto não é confirmação. Verossimilhança não é o mesmo que historicidade factual. Muitos desses costumes e condições sociais podem ter persistido por séculos na região, ou podem ter sido conhecidos pelos redatores posteriores por meio de outras fontes ou tradições, né? O que continua faltando, e é uma ausência significativa, é qualquer comprovação externa direta da existência das figuras patriarcais específicas, Abraão, Isaque, Jacó, ou da ocorrência dos eventos particulares narrados em Gênesis. Não há inscrições egípcias, mesopotâmicas ou cananeias da época que mencionem esses indivíduos. O próprio material que a gente analisa admite limitações, como ao mencionar a hipótese de grupos relacionados a Jacó terem estado no Egito antes dos Ixos, afirmando que isto não se pode comprovar. Essa ausência de evidência externa direta para as figuras e eventos centrais é um ponto fraco considerável para a tese de um núcleo histórico factual robusto e específico. Os paralelos culturais são fundamentais para entender o mundo do texto, mas não necessariamente para validar a historicidade direta do que o texto narra. Há um salto lógico, me parece, entre dizer este costume existia no 2º milênio e dizer portanto, Abraão fez isso conforme descrito. Qual o peso que você dá a essa ausência de confirmação externa direta? Eu reconheço que a ausência de confirmação externa direta é um desafio, sim. Seria, claro, ideal ter uma inscrição mencionando Abraão de Ur ou algo semelhante, mas a natureza das fontes antigas é fragmentária e a história de grupos seminômades ou clãs familiares raramente era registrada pelos grandes impérios, né? A ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência, como se diz. Contudo, mesmo considerando isso, a gente pode olhar para a narrativa de José, que você mesma destacou. Gênesis 37:50 tem características literárias distintas, é verdade, sendo descrita como um conto histórico ou romance, mais unificada, psicologicamente desenvolvida, mas ao mesmo tempo ela demonstra um conhecimento notável de detalhes do ambiente egípcio, a estrutura política, títulos oficiais, costumes da corte, práticas funerárias, até mesmo palavras e nomes egípcios transliterados. Embora a narrativa seja altamente estilizada e, concordo, provavelmente não um registro factual direto, essa cor local egípcia tão detalhada sugere algo mais do que mera invenção literária.
Não poderia ela ter uma base em memórias autênticas, talvez fragmentárias, de interações significativas entre os antepassados de Israel e o Egito, preservadas e depois elaboradas de forma magistral por um escritor talentoso? A sofisticação literária não exclui necessariamente uma base memorial, eu acho. A história de José é de fato um caso particularmente interessante e que talvez merecesse mesmo uma discussão à parte. Sua unidade narrativa, o desenvolvimento psicológico dos personagens, a trama bem construída, tudo isso a distingue das lendas mais episódicas de Abraão, Isaque e Jacó, que parecem compilar tradições mais diversas e onde as intervenções divinas diretas são mais frequentes. O material a descreve como comparável ao romance, destacando sua natureza literária elaborada. Para mim, essa própria sofisticação reforça a ideia de uma construção literária consciente e artística, possivelmente ainda mais distante de um registro histórico bruto do que as outras narrativas patriarcais. Quanto aos elementos egípcios, o chamado local color, eles são realmente notáveis. Mas a questão é, eles derivam necessariamente de memórias históricas específicas do segundo milênio antes de Cristo, preservadas por séculos? Ou poderiam ser fruto de conhecimento sobre o Egito adquirido por israelitas em épocas posteriores, especialmente durante os períodos de intensa interação política e cultural entre Israel, Judá e o Egito no primeiro milênio antes de Cristo. Ou ainda, poderiam ser um artifício literário de um autor habilidoso usando informações disponíveis para criar um cenário realista e convincente para a sua história, sem que isso implique uma base factual direta nos eventos narrados. A meu ver, a qualidade literária aponta mais para a habilidade do autor e para um propósito narrativo específico do que para a preservação de memórias históricas remotas. Então, para recapitular minha posição, defendo que, apesar de sua inegável natureza lendária e das camadas editoriais posteriores que se revelam, por exemplo, nos anacronismos, as narrativas patriarcais em Gênesis 12 a 50 retêm um substrato histórico valioso. Elas refletem de maneira significativa e consistente com paralelos externos as origens de Israel dentro do complexo mosaico cultural do Antigo Oriente Próximo, especificamente no contexto do segundo milênio antes de Cristo. Essas narrativas preservam memórias fundadoras que foram essenciais para a formação da identidade e da fé do povo de Israel, mesmo que nos cheguem através de um véu, digamos, literário e teológico. E eu concluo reiterando minha perspectiva. Veja essas narrativas primariamente como uma construção literária e teológica notavelmente sofisticada, elaborada em suas etapas finais, em épocas bem posteriores aos eventos que pretendem descrever. Elas utilizam material lendário e elementos culturais antigos de forma criativa e livre, não com o objetivo primordial de documentar o passado distante, mas sim para articular a fé, a identidade, as lutas e as esperanças de Israel em seu próprio tempo histórico. Isso torna a tarefa de isolar com segurança um núcleo histórico factual e comprovável sobre os patriarcas e os eventos específicos narrados extremamente difícil, talvez metodologicamente impossível em muitos casos. Fica evidente que a análise dessas narrativas é, extraordinariamente complexa. Estamos diante de textos que não se encaixam facilmente nas nossas categorias modernas. Não é história documental como a gente entende hoje, mas tampouco é pura ficção desprovida de qualquer conexão com experiências e memórias do passado. Exatamente. E por isso é tão fundamental para uma interpretação responsável levar em conta múltiplos fatores. O gênero literário específico, a lenda, com suas convenções e propósitos próprios, o amplo e rico contexto cultural do Antigo Oriente Próximo e também o longo e multifacetado processo histórico de formação, transmissão e redação final desses textos sagrados. Cada camada adiciona significado, né? A discussão de hoje certamente ilumina as diferentes facetas e camadas de sentido presentes em Gênesis 12 a 50. Mostra também a riqueza e a persistência das questões que essas histórias milenares continuam a suscitar para nós. E demonstra, creio eu, o valor
inerente a examinar essas múltiplas perspectivas. Confrontar diferentes leituras e interpretações nos ajuda a aprofundar nossa própria compreensão e nos convida a continuar explorando a profundidade e a complexidade que parecem inesgotáveis deste material fascinante. Gostaram do nosso debate? A ideia é trazer essa discussão enriquecedora para o final de cada livro que acompanhamos juntos. Queremos que este espaço seja nosso, um lugar para explorar, questionar e aprofundar nosso entendimento das Escrituras de uma forma que nos conecte ainda mais. A participação de vocês é fundamental. Deixem nos comentários suas opiniões, os pontos que mais chamaram sua atenção e até sugestões para os próximos temas. Cada livro da Bíblia é um universo de sabedoria, e debater sobre ele nos ajuda a enxergar novas perspectivas. Então, se você curte essa troca de ideias, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos futuros debates. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.